Olá, boa noite. Estamos começando agora, estou começando agora aqui com você. E hoje, como combinado, tem uma pessoa muito especial que é nossa convidada hoje, é minha convidada especial. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Rosângela, né? A Rô. Ela é aluna do Método Lumen e vem dando passos seguros para vencer a ansiedade. E tem tido resultados maravilhosos. E diante disso, eu convidei ela a estar aqui com a gente para que você possa perceber e entender que é possível vencer a ansiedade à luz da fé católica, unindo a fé e a razão. E deixa eu dar boa noite para você, deixa eu cumprimentar você. Ana Paula, boa noite. Quitéria, boa noite. Celian, Hélia, Fabi, Rizomar, boa noite. Nilceia, boa noite, querida Nilceia. Jaque, boa noite. A Rô já está aqui, só estou esperando chamar. A Érica, também aluna. Del Faria, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Então agora, para a gente iniciar, como de costume, antes de chamar Rosângela, eu quero te convidar a preparar o seu coração. Que este momento seja guiado à luz do Espírito Santo. Porque nós não damos passos seguros e rumo à vitória se não for pela força do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a rezar comigo a oração do Espírito Santo. Vamos rezar comigo? Vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu encontrar a Rosângela aqui e eu vou trazer ela aqui para o nosso encontro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tenham paciência. Eu acho que não. Deixa eu ver. Convidar alguém. Espera aí que eu já vou encontrar. Achei. Vamos ver se vai dar certo para ela entrar aqui. Aguardem um instante, meninas, que ela já entra. Mandei o convite. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que ela já está entrando. Rô, eu mandei um convite para você. Não sei se apareceu aí um convite ou você consegue me chamar. Rosângela não pode participar, apareceu aqui. Vamos de novo. Vou convidar de novo. Convidei.
Ah, tem pessoas que enviaram uma solicitação. Então é o contrário. Vamos lá, calma que eu também estou aprendendo. Aceitei. Entrar ao vivo com Rosângela. Aí, deixa eu acertar a câmera aqui. Oi, Rô. Oi, Rô, você me escuta? Tá um pouquinho travadinho. Não sei se é a minha internet. Acho que a internet dela tá um pouquinho. Vocês me ouvem? Será que sou eu que estou travada? Como vocês estão escutando ela? Caiu. Caiu, deve ser a internet lá. Vamos tentar mais uma vez. Vou aceitar mais uma vez. Vamos lá. Oi, Rô. Foi. Agora Oi, sim, aí. Importante é não desistir, né? Isso aí. Deixa foi. eu acertar aqui. Aí, tô saindo um pouquinho da câmera. Rô, boa noite. Muito obrigada por Noite. ter aceitado esse convite. É muito importante para mim aqui, e eu tenho certeza para as meninas que estão aqui ouvindo agora ao vivo e também quem vai assistir gravada essa nossa conversa, né? Que alegria poder conversar com você nessa live. Na verdade, a minha primeira live, a primeira aluna da turma 1 do Método Lumen, né? E é uma honra, uma alegria para mim. E eu quero te dar a palavra, mas antes eu quero te pedir para falar qual cidade você está, né? De onde você está falando e como que você me conheceu, como que você estava. E aí a palavra é sua. E a gente vai conversando aqui nesse tempo. Não se preocupe com a hora, nós vamos conversando. A palavra é sua. Boa noite. Eu que agradeço poder fazer parte, né, dessa live. Eu estou falando do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Então, eu conheci você pelo Instagram, procurando já, porque eu já estava, a minha ansiedade já estava me causando problemas físicos. Eu me toquei que eu estava com problema de ansiedade quando eu fui parar na emergência do hospital. Eu já estava sentindo o coração batendo acelerado, a pressão subindo, o meu olho tremendo, minha bochecha tremendo. Eu pensei que eu estava tendo um infarto, um derrame. E o médico que me atendeu foi até muito gentil. Ele falou: minha senhora, a senhora está vivendo uma situação de muito estresse. Deve ser isso. Porque ele me passou um fitoterápico calmante. Eu falei, nossa, eu vim para emergência quase morrendo. E ele me passa um fitoterápico calmante. E a minha ficha começou a cair. Eu falei, gente, será que a minha mente está me adoecendo? Foi aí que eu comecei a procurar, a entender melhor. Procurei no Instagram, muita gente fala sobre o assunto, mas muita gente fala as formas que falava. Eu ia pegando uma dica aqui, outra dica ali, não era consistente. Comecei a entrar um pouco em conflito na minha fé, porque eu sou católica e eu gosto de seguir, né? Eu seguir a verdade. Eu achava meio estranho, né? Tinha assim alguns pedidos para fazer algumas coisas. Eu falei, gente, peraí, mas isso está dentro da fé católica ou não está? Né? Aí, Uhum. quando apareceu um dia em oração, eu falei assim, eu não aguento mais, porque eu fico sentindo esses sintomas, eu não vou mais para emergência. Eu vou chegar lá, o médico vai mandar eu voltar e vai mandar eu tomar calmante. Não, não vou. E eu,
rezando, buscando, apareceu para mim. Vença a ansiedade, a luz da fé cristã. Eu falei, a luz da fé católica. Eu falei, Uhum. Jesus, será que é para mim? Será que está falando comigo? E eu tomei que estava. Então, você estava fazendo a primeira aula, né? Que estava chamando, que queria dar aula. Aí eu falei, não, vou lá ver, vai que. Uhum. Conhecendo a Cibele, não precisa falar mais nada, né? Porque a Cibele só em si já passa toda a confiança que a gente precisa. Eu falei, não, ela sabe o que está falando. Eu nem preciso ficar me cobrando se está dentro da minha fé ou não. Porque ela é tão séria que eu tenho certeza que tudo que ela está trazendo está dentro da minha fé. Foi a virada que eu precisava. Que responsabilidade, hein, Rô? Então, quando você pontuou isso, quando eu comecei o meu processo, né, alguns anos atrás, o meu processo de transformação, digamos assim, porque eu sempre fui uma pessoa sempre dentro da igreja, então eu saí, não foi dentro da igreja que eu fiz essa formação de terapia, de neurociência, de coaching, tudo isso, não foi. E eu lembro que eu sempre falava isso. Eu tenho medo de atrapalhar a minha fé. Eu tenho medo de atrapalhar a minha fé. E quando eu comecei esse trabalho na internet, eu coloquei assim, a luz, não era a luz, era outro tema, mas eu sei que finalizava assim, mulheres cristãs. Mas ainda dizendo mulher cristã, ainda abria um leque, porque muitas vezes a pessoa que é de outra religião, ou algumas irmãs e irmãos evangélicos, se intitulam cristãos e chegavam até mim com uma expectativa. Mas aí, de repente, como assim agora rezar terço? Isso não está de encontro com a minha fé. E aí, uma vez eu conversando com o meu esposo, falei assim, eu acho que eu preciso ser bem objetiva mesmo, né? Então, colocar assim, a luz da fé católica. Né? E agora você trazendo esse ponto, de fato, valeu a pena, porque te ajudou ao que você estava procurando. Você também teve uma dúvida que eu tive no início, né, de quando eu estava começando a minha transformação. Mas e aí? Aí você me conheceu, aceitou estar na primeira turma do Método Lumen, e eu sempre trabalhei, já desde 2017, com terapia em geral, nunca assim específico em grupo para ansiedade. Individual, sim, até casos graves de depressão, de sentido da vida e tudo mais. Mas quando eu falo a primeira turma, é que realmente foi, sempre procuro ser bem verdadeira aqui com vocês, né, com você, a primeira turma voltada para vencer a ansiedade. E como que foi a partir do momento desse seu sim? O que, que começou a acontecer? E algo que eu gostaria de perguntar também. Quais as inseguranças? Se teve alguma dúvida, será que isso vai funcionar mesmo? Como que foi esse começo e o decorrer? Conta pra gente. No início, eu, assim, como começou, eu pensei, nossa, é diferente. Porque ela manda a gente fazer tarefa, manda a gente agir, fica perguntando para a gente qual é o nosso comprometimento. Não entendia muito bem, não. Achei que ia ficar pesado. Eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de fazer tudo certinho? Será que eu preciso fazer tudo certinho para me sentir melhor? Mas aí a gente vai começando. Aí tem as orações, aí tem aquelas orações diárias, que foi assim que você começou, a meditação. Aí quando chegou na fase da meditação, eu falei, pronto, me achei. É tudo que eu precisava. Era saber me acalmar, porque a meditação traz isso para a gente, né? Traz um alívio. Os sintomas, quando eu chegava assim,
muito agitada, porque eu já sou agitada naturalmente. Mas eu, com ansiedade, muito mais agitada, os pensamentos muito mais acelerados. Passava a noite sem dormir, porque o corpo estava cansado, mas a mente não apagava. A mente continuava funcionando. Não, mas espera aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu me sabotava, porque era coisa que eu tinha certeza que eu tinha feito, que eu já tinha, né, acertado, e não dormia. Aí a meditação, que traz a paz, a tranquilidade. Aí eu comecei a dormir melhor. Aí comecei a ler o livro, ver os filmes. Aí eu, estou começando a entender que tudo faz sentido. Que é um processo, como ela fala. É um aprendizado. Ela vai nos ensinando como a gente se autoconhecer, como eu me autoconheci, eu consigo me autocontrolar, me equilibrar, mas foi o quê? O passo a passo, um pouquinho de cada vez. Faz todo sentido a dinâmica que o método oferece, porque você pega, assim, é tudo que a pessoa precisa para sozinha se responsabilizar e fazer. É o agir. Sim, porque o que eu sempre trago assim, não sou eu que vou conseguir estar aí e agir por você, então é preciso trazer esse autodomínio, né? Mas é uma construção, como você disse, esse autodomínio. E aí tudo vai fazendo sentido, assim como você falou. Sempre pontuei também, você é muito inteligente, e tenho certeza que quem está nos escutando também é, né? Mas às vezes ainda coloca em dúvida, será? Será que isso é para mim? Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir? Mas é possível. E uma coisa que você pontuou, que eu achei muito lindo, o que você colocou agora, que acho que de tantos ganhos que você trouxe, eu ainda não tinha entendido, ouvido isso da sua fala, que agora você consegue dormir melhor, né? Porque daí a gente já entra nos ganhos. Quais os ganhos? Uma coisa que me marcou um dia em um encontro, só para as meninas entenderem, nós temos um encontro a cada 15 dias, aonde nós conseguimos conversar, trocar ganho, eu consigo perceber a turma, perceber você, né? E além do que tem gravado na plataforma, principalmente esse ponto da oração, como a Rô acabou de dizer, que através da meditação, você que já me acompanha há algum tempo, quem aqui me acompanha há algum tempo, já sabe que a meditação, ela acalma, mas é um processo, né? E um ganho que você trouxe, que eu fiquei, assim, muito feliz, isso já tem um tempo, você pontuou assim, eu sentia, era como um nervo, assim, que você sentia, porque você sabia que isso era uma reação, né, da ansiedade, algo, e não, você não tinha, não, começou a não ter mais, você percebeu que Não isso sumiu, tem. é isso mesmo? Sumiu tudo. Sumiu todos os sintomas. A única coisa que ainda aparece, e vai continuar aparecendo, que é por isso que a gente aprende, eu aprendi a me autorregular, os pensamentos acelerados. Aí é o meu gatilho. Quando eu começo a pensar, não, mas será que isso é assim? Eu falei, Rosângela, hora de meditar, para um pouquinho, vamos lá, um, dois, três, quatro, volta. Aí eu, parece que parou. É tipo assim, Rosângela, para. Parei. Aí eu começo a analisar, não, tá tudo bem. Acho que eu falo para ele, não, tá tudo bem. Não precisa entrar em modo defesa, não. A ansiedade nada mais é do que a nossa autodefesa. A gente se defende tanto que a gente começa a dar sintomas na gente. E eu, não, calma, tá tudo bem. É assim mesmo. Não, vamos esperar. Vamos parar de ficar sofrendo por antecedência. Para que isso? Ansiedade. Porque é uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, eu estou sofrendo. Não. Vou meditar, né? Vou escutar aqui uma oração. Vou aqui ler um trechinho daquele livro que eu gostei, que teve uma frase lá.
Vou lá no meu caderno das emoções, procurar uma frase que me faça ficar. Vou fazer aqui. Não, vou ficar repetindo a ejaculatória. Se eu estiver na rua, né? Porque às vezes na rua a gente parece que o externo assim deixa a gente mais agitada. Não, peraí, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai passar. E vai. E não tem mais sintoma nenhum. Não tem mais a bochecha, não tem mais no olho, não sinto mais o nó na garganta, não sinto mais a dor do peito. Nada. Mas foi passinho de cada vez. Consegue dormir melhor, que você pontuou, né? Eu durmo muito bem agora. Ainda mais no se tiver encontro. É noite certa de ser uma noite restaurada no outro dia. Que Quando a gente bênção. faz a meditação para dormir, você sempre termina, né? Vamos Uhum. fazer aqui uma meditação. Aí o corpo já acalmou, já entrou naquele modo sereno. Que alegria, que maravilha poder ouvir isso de você, porque eu preciso trazer uma frase curta, né? Vença a ansiedade à luz da fé. Esse vencer a ansiedade, no decorrer, quem está nos escutando aqui vai entender que vencer a ansiedade é exatamente isso que você pontuou. A ansiedade, ela não te domina mais. Não, A ansiedade não faz mais você precisar ir para um hospital com sintomas até mesmo de infarto ou de parada cardíaca, toda essa situação, né? Porque a ansiedade, ela faz parte de nós, essa defesa é uma defesa natural do nosso organismo, mas você identifica ela e ela não te domina mais. Isso é vencer. Isso é ter o controle, equilibrar essa ansiedade. Ela não é mais algo que você vai falar assim, nossa, eu tenho uma doença que é a ansiedade, essa doença me consome. Isso não tem mais. E claro que sempre vai melhorar. Eu sempre trago assim, o melhor ainda está por vir. Né? Nós ainda estamos dentro da turma, estamos com os encontros, estamos seguindo, e eu tenho certeza que vai melhorar. E agora, eu gostaria de perguntar para você, eu sei que você já pontuou vários aí, quais os ganhos? Você, às vezes, traz, assim, umas coisas, umas palavras tão lindas de ganhos, essa última do nosso último encontro, que você, o áudio, que você passou o áudio essa semana, né, que a gente conversou, foi. são, assim, sempre, é impressionante, todos os ganhos, as conquistas. Você consegue se recordar, pontuar quais os ganhos você pode compartilhar com a gente? Ganho. Dormir bem já é um grande ganho, se eu dormia mal. Os sintomas físicos terem desaparecido é outro ganho. O ganho de eu saber o gatilho quando é uma ansiedade, porque é diferente da gente estar sentindo uma dor física, saber o que diferenciar quando é a ansiedade que eu estou sentindo, sabe? O autorresponsabilidade, que eu tinha perdido, estava esquecida, muito esquecida. Eu estava muito naquele negócio de, eu acho que no automático, deixando para lá, botava, não, não fui eu, não, não, a gente tem que se responsabilizar, a sair, né, do lugar de culpa, de culpar os outros, não, eu sou responsável, sou eu que tenho que me cuidar, sou eu que tenho que fazer por mim, e só eu posso fazer por mim. Deus ajuda sempre, muito, né, para quem tem fé e é católica, a gente sempre coloca Deus à frente, mas Deus não vai fazer o nosso agir. Ele vai fazer a parte dele. A nossa é o agir. E o que eu fiquei muito, assim, o que me enche muito de fazer parte da turma é que eu estou sempre aprendendo. E eu aprendi a metanoia, que a gente pode mudar todas as crenças, tudo aquilo que a gente traz. Isso foi o maior ganho, ter descoberto isso. Eu sou reprogramável. Eu não preciso ficar no modo que eu estou e não estou gostando. Mas para que eu me reprograme, eu preciso saber de coisas novas, eu preciso sair do meu lugar, que eu estou confortável.
E é isso que o método faz. O método faz a gente sair do nosso lugar, faz a gente aprender coisa nova, e isso vai fazendo a gente crescer. Que maravilha, que alegria. Parabéns, Rô. Parabéns, parabéns mesmo, porque é uma ação sua. Eu sempre falo assim, olha, no processo terapêutico, no momento terapêutico, nós estamos ali no máximo 2 horas, às vezes passa até um pouquinho, mas acho que nunca passamos de 2 horas e meia ali, a cada 15 dias, né, no online. Aí tem as aulas gravadas lá, mas e o restante do dia? Porque o dia tem 24 horas, né? E muitas pessoas, às vezes, colocam essa responsabilidade no profissional terapeuta, ou no psicólogo, ou no remédio, ou na oração, né? E essa clareza é muito linda, é linda, parabéns, porque o resultado que você tem hoje é mérito seu. Eu aqui do outro lado, eu sou um pequeno instrumento que eu passei por situações parecidas, né? E talvez, eu digo assim, talvez eu estive um passo à frente. Eu estou, talvez, um passo à frente de quem está sofrendo muito hoje, né? De quem parece que não vai mudar, parece que a vida é desse formato, né? E você também, hoje você está um passo à frente, mas por quê? Porque você decidiu. Você decidiu. Quando eu pedi, né, não exijo, mas a gente procurei orientar. Um exemplo, a meditação. A meditação que tem na plataforma, por exemplo, diária, o caderno de ganhos, né? Quem fez foi você. Você que se organizou. Eu sei que você, muitas vezes, o que nós trazemos ali, o que eu trago, a motivação é um plus. Muitas coisas nós precisamos fazer, porque eu sei que eu preciso fazer. Eu entendi, então, aqui, o entendimento, o aprendizado, porque eu sei o que eu preciso fazer, e você entendeu o que você precisava fazer, estava coerente, está coerente com a sua fé, e você pegou e fez. Você fez. E quando você agiu, você plantou. Você plantou uma semente e cultivou. E se você traz esse resultado maravilhoso que você está compartilhando com a gente agora. Eu não tenho palavras para te agradecer. Você me emocionou muito e me emociona também, né? Com essa sua posição. E também eu tenho certeza que você inspira e motiva quem está passando, talvez, por um momento parecido, né? Quando você estava lá atrás, que você foi parar num hospital, né? Foi parar num médico. E talvez tem muitas queridas aqui também que está acontecendo isso, mas não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar. E para falar para essas queridas, para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, você pode dar uma palavra para ajudar elas, de incentivo, para que elas acreditem, não sei, o que você gostaria de... Como você pode ajudar elas? No último livro que você passou, teve assim, tem uma coisa muito interessante. Geralmente as pessoas acham que para fazer as coisas a gente precisa estar feliz. Ah, eu vou fazer isso quando eu estiver feliz. Ah, eu vou fazer isso quando eu estiver num momento melhor. Mas esse livro, que é O Jeito Raiva de Ser, ele diz completamente ao contrário. Nós precisamos fazer, mesmo não acreditando, mesmo não querendo, mas o começar a fazer, você vai começar a colher os frutos e você vai se sentir feliz. Então você vai ter a felicidade e você vai ser otimista porque você começou. Então a todo mundo que sente ansiedade, não é fácil. Não, não é quer dizer que a gente vai ficar livre, não é o ficar livre, porque, como você pontuou, é uma coisa natural, é nossa, né? Deus nos criou perfeito. A gente é que desregula
com os excessos de pensamento, a vida faz, né? A gente passa por algumas situações da vida que nos tira o nosso equilíbrio. E para ser equilibrada, para aprender a se autoconhecer, e foi isso que você ensinou para mim. Eu me autoconheci, eu me achei, eu comecei a resgatar a minha essência. Então, para todas aquelas que se sentirem, né, com vontade de resgatar a essência, de se livrar, né, da ansiedade, que não é a boa, porque da ansiedade natural todo mundo tem, o lugar é dentro do método. Não é porque eu sou aluna, não. É porque você fez um passo a passo que é muito simples. Qualquer pessoa que entrar consegue fazer, consegue seguir. E consegue seguir assim, motivada, com vontade, não é pesado, é alegre, é bom de se fazer, porque a gente vai descobrindo coisas novas. É isso que eu tenho que fazer. Aquelas que se sentirem interessadas a entrar. Ai, que obrigada, que lindo isso que você... Bom, a gente já está adiantando aqui, né, que essa jornada que vai acontecer na semana que vem já, na última aula da jornada, eu vou abrir vagas para a segunda turma do método. Vou abrir vagas, mas não significa que até a última aula da jornada, quem está nos acompanhando aqui, permaneça diferente. O meu convite é que essa jornada começou semana passada. E quem consegue estar aqui com a gente, estar aqui comigo, já está se preparando. Ou para ficar melhor até o último encontro, ou quem sabe decidir entrar para a turma 2 do Método Lumen, né? E eu quero te agradecer imensamente. Eu peço a Deus, Rô, que derrame toda graça e toda a paz dele na sua vida, que você continue com a gente, continue firme lá com as meninas, que edifica muito o grupo também. E o melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu creio. Você, assim, é um exemplo para todas nós e é um presente mesmo, é um presente. Não tenho palavras para te agradecer, primeiro, por aceitar este convite, né? Talvez não é fácil, assim, estar aberta aqui, né, ao vivo, online, no Instagram, aceitou o convite. Quando eu quando eu perguntei para você, eu falei, eu também, nossa, não sei, né, às vezes ela não vai querer, tudo bem. A primeira palavra que você falou já foi sim, né, já aceitou, né, falou, olha, que maravilha, que bênção. E te agradeço mesmo, se você quer falar algo mais, complementar, lembrou de algo que você gostaria de trazer? Não, tudo certo? Tudo certo. Então, tá bem. Só vem aqui, então, vocês, para as meninas, acho que nunca desista de vocês. Vocês nunca desistam de vocês. A gente não pode desistir da gente. Isso Só isso que eu tenho para falar. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Você consegue encerrar só para eu... Tem um monte de coisinha aqui. Vou tentar. Não, peraí. Mudei, né? A gente vai aprendendo juntas aqui. Aí, Rô, sei que você está aí ainda, gratidão, sinta-se abraçada por mim, né, se eu pudesse, que bom que a internet nos dá essa proximidade, né, você está lá no norte, e eu estou aqui no sul, aqui no estado do Paraná, sinta-se abraçada por mim, um abraço bem forte, quem sabe um dia a gente se encontre pessoalmente, né? E gratidão por essa nossa conversa, por essa sua entrega e a verdade que você trouxe. A ela respondendo aqui, gratidão. E gratidão também a você que ficou aqui com a gente, a Lucy Clay,
a Andréia, a Sueli, Catiana, a Nádia, Vanieri, Caliene, a Santa Zélia Bordados, escreveu assim: como quero chegar nessa fase? Você que escreveu isso, né, tá com o Instagram Santa Zélia Bordados, é possível. E veja, eu e a Rô, nós nos conhecemos em dezembro. Olha só, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos aí quase chegando em abril, então a gente pode colocar 4 meses. 4 meses de processo, 4 meses de decisão em aprender o novo, em aprender coisas novas, mudar a mentalidade, mudar o pensamento, o sentimento, mas o quê? A luz da fé, a luz do que a palavra nos ensina, porque é a verdade. E estando na verdade, assim como a Rô pontuou no início, estando na verdade, não tem erro. Não tem erro. É possível, sim. Deixa eu ver aqui a Lídia, boa noite. Nilza, Tati, Maria Regina dando oi. Ana Paula, dando bem-vinda aqui, ó. A Érica, ótimo, gente. Vocês são maravilhosas. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês. Maria Regina, lindo testemunho. Ana Paula, vou chegar lá também, porque nunca vi um justo sem resposta. Isso mesmo, Ana Paula. É isso aí. Nunca desistam. A Érica, parabéns, Rô. A Érica também, aluna da turma. A Érica já trouxe também ganhos lindos na turma. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Queridas, hoje eu quero que você, eu vou falar para você, eu quero que você se observe, lembra? Observa a respiração, sempre inspirando, expirando, trazendo a luz de Deus, a paz de Deus para o seu coração, para a sua mente. E que hoje você vá dormir, você encerre esse dia, só você sabe como foi o seu dia, né? Cheio de afazeres, tantas coisas, e você está aqui. Hoje, fique com esse sentimento de vitória, de que é possível e que você vai conseguir. Você já venceu. É uma questão de tempo. Você já venceu. Aqui a Santa Zélia dizendo assim, eu estou disposta a lutar. É uma luta, sim, é uma luta. Mas não é uma luta sofrida. Ai, que sofrimento, né? Só sofrimento, não. Não é, é uma luta. É uma ação de uma forma leve, dentro da sua possibilidade, passo a passo. E quando você se percebe, você vai falar, opa, mas eu não era assim, está acontecendo alguma coisa. E a nossa caminhada nunca para, o melhor sempre está por vir. Gratidão por esses momentos. Deus, tudo é possível àquele que crê. Isso mesmo. Fiquem bem e fiquem com esse sentimento. Eu também consigo, eu vou conseguir, já consegui, em nome de Jesus, você está conseguindo, você já está plantando diferente, só por você estar aqui se permitindo, você está plantando uma semente diferente, e você irá colher. E se você permitir, conte comigo no que eu puder, que eu quero poder te ajudar também. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês. Rô, a minha gratidão, meu agradecimento, Deus lhe pague, porque só Ele pode pagar esse presente que você trouxe aqui para nós. Fiquem com Deus.